Quais os problemas que existem para o mercado de reprodução equina em Brasília? Em Brasília, já reduzimos a extensão territorial. Em Brasília falta mão de obra mesmo, falta veterinário. Acho que tem muita demanda e aqui em Brasília é legal porque assim, as pessoas têm poder aquisitivo alto. Então todo mundo quer ter um cavalo, né? Então falta realmente mão de obra especializada em trabalhar com isso, preparada para isso. A gente sai da faculdade, a gente não está preparado para isso. Dificilmente tem uma faculdade que tem disciplina de equinocultura, de reprodução de equinos, específico, esse tipo de coisa. Por isso você tem que fazer um mestrado, ou uma especialização, ou uma residência, para você ficar realmente mais especialista nesse assunto. Mão de obra do ar, tá? Então um profissional de confiança, um tratador de confiança que aplique uma injeção na hora certa, esse tipo de coisa auxilia bastante, né? E um proprietário consciente, né? De que precisa fazer estrutura, de que o animal precisa comer bem, que precisa estar bem mineralizado, que precisa estar preocupado com doenças infecciosas, podem ser silenciosos e estar cometendo parte produtiva, esse tipo de coisa, né? Então isso tudo, no meu entender, são as principais dificuldades. A gente pesquisou por trabalho científico acadêmico na área de reprodução equina. A gente não achou muito trabalho. Na sua opinião, o que acontece isso? No Brasil, se pesquisaram? Ou qualquer trabalho? Não, pelo menos no Brasil não. Assim, primeiro que fazer pesquisa com cavalo é cara, né? Então, se você não tem subsídio para isso, se torna complicado, né? Porque quando você está trabalhando com pesquisa científica, você precisa ter ele, né? Você precisa ter amostra. E você ter amostra, padronizar as suas amostras, esse tipo de coisa, fica complicado. Porque quando que você vai ter 20 éguas, 10 éguas numa mesma propriedade, com disponibilidade, sob as mesmas condições, com condições fisiológicas semelhantes e que estejam disponíveis para você fazer um tratamento e avaliar. Então, esse tipo de coisa realmente é muito difícil, muito complicado mesmo, né? Agora, quem faz pesquisa no Brasil mais, realmente eu acho que é São Paulo, porque São Paulo, existe uma concepção deles diferente da restante do país, de que cavalo tem animal de relevância econômica, né? Então eles já olham a espécie equina com outros olhos, por isso que lá a equinocultura é tão forte, né? E a pesquisa com cavalos lá, principalmente na faculdade de Botucatu, a parte reprodutiva, né, são tão fortes, porque elas são bastante subsidiadas. Eles conseguem muito recurso para fazer pesquisa, tá? Então fica muito limitada realmente a faculdade de São Paulo, mas tem outras faculdades que também conseguem fazer trabalho de civilizância, tá? Mas é complicado por causa disso, por o fato do cavalo no Brasil ainda ser olhado como um animal supérfluo, né, de status. Então não é um animal de importância, eles não consideram um animal de importância econômica. Cavalos, quando eles são metidos no processo de reprodução, eles sofrem algum risco? Não, eu acho, na minha opinião, risco todo sofre, mas é muito pequeno. Dificilmente você tem um problema, risco de vida, você fala, né? Em geral, tudo, saúde. Não, acho... Um trauma? Não. Risco de vida, eu não acho que é um risco mínimo, acho que quase não tem. O risco que poderia ter para a saúde do animal seria eventualmente uma ruptura de reto durante uma palpação retal, tá? Em que aí é irreversível, né? Ou na própria cópula, um garanhão poderia sofrer um acidente, esse tipo de coisa aí, mas quando você faz exterminação artificial você está tirando esse risco, né? Você coleta o sêmen e introduz dentro da égua, mas risco assim eu acho mínimo. O que pode acontecer, por exemplo, no caso de transferência de embrião, é que uma doadora submetida a um período muito prolongado de um regime de coleta, de embrião, esse tipo de coisa, existe um desgaste natural, principalmente de colo, do útero e do endométrio, e isso pode, num período muito comprido, muito longo, realmente afetar a eficiência reprodutiva dela. Mas realmente o veterinário tem que ser muito barbeiro, né, para isso acontecer, né? Esse
tipo de coisa é meio raro. Eu acho que risco é difícil. Em Brasília, o número de profissionais que trabalham nessa área, eles são poucos ou eles são bem numerosos? Não, eu acho que são poucos. Por quê, você acha? Porque, como eu falei, é difícil, é uma vida difícil, né? E o perfil de mercado de Brasília, ele é um perfil exigente, porque você não tem grandes criatórios que vão te contratar para fazer um serviço lá dentro, né? Então, se torna uma vida difícil que o profissional tem que rodar, tem que andar, tem que atender, né, tem que correr atrás, tem que, na mesma propriedade, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, né, quando é sendo congelado, principalmente. Então, realmente é uma vida muito difícil e poucos profissionais, poucas pessoas querem essa vida. Né? Então, de estar no campo, de estar rodando, de estar na estrada o tempo inteiro. Às vezes eu fico mais tempo dentro do carro do que dentro do ônibus. Né? Tem dia que eu rodei 600 km no mesmo dia para conseguir atender todo mundo que eu precisava rodar. Então, dificilmente as pessoas querem, para quem trabalha com isso, tem que gostar muito disso. Né? Porque além dessa dificuldade natural do serviço em si, ela tem, dependendo do esquema, se não for um esquema muito bom, ela corre sérios riscos, às vezes, de não receber no final do mês pelo que ela fez. Aí quem fica motivado com isso? Difícil. Tá. Agora a última. O que você mais gosta no seu trabalho? Você não muda disso nenhum? Eu sei lá, isso é um vício, né? Que qualquer pessoa em sã consciência acho que já teria caído fora, né? Mas é muito gostoso trabalhar com isso. É muito legal quando você vê um embrião, você vai coletar um embrião e vê que a égua deu um embrião assadinho. É muito legal quando você põe esse embrião para dentro, até 5 dias você vai passar a ultrassom, ver que a égua está gestante, né? Quando você coleta um sêmen, quando você faz um tratamento, vê que deu resultado, quando aquela égua que não emprenha 3 anos na tua mão, ela foi e ficou prenha, sabe? Esse tipo de coisa é muito legal, é muito viciante. Né? E é viciante mesmo, porque você fica alienado da vida. Né? Então é o tempo inteiro a sua mãe, a sua namorada, né? Nos raros momentos que você consegue namorar, né? Então tem um negócio falando, não, meu filho, você precisa sair dessa vida, isso não é vida, né? Esse tipo de coisa. Pô, mas como é que sai? Isso vicia a gente. Né? Então é muito, muito gostoso trabalhar com isso. E aí você aprende a respeitar a natureza das coisas. Né? Então, quando não dá resultado também, você fica deprimido, fica com raiva, fica, pô, porque você fez tudo certinho, né? Era para ter dado milhão, né? Então, assim, esse tipo de coisa, apesar de viciar você começa a aprender coisas novas. Então, a ficar ligado em tudo que aparece, né? E te ensina bastante. Com isso tudo, você aprende bastante. Né? Então, realmente, trabalhar com cavalo é um vício. É um vício. Você tem que realmente gostar bastante para suprir esses pontos negativos, né, que aparecem. Essa última pergunta foi boa, né? Ela é bem difícil de ser respondida. Tem que inventar agora. Tá bom. A gente te agradece a entrevista, ok? Precisando de qualquer coisa. Tá bom. Vamos às ordens. O Zezinho está aí agora com vocês, porque eu tenho que rodar de novo agora. O Zezinho apresenta vocês aí, a gente fala Oi, Zezinho. Fala oi. Fala oi, Zezinho. Essa coisa tá horrorosa. Oi, Zezinho. Vou tirar uma foto. Tá.